ter você aqui no canal do Portal Revoluta. Esse é o programa literário Eu Que Fiz. Nós estamos na terceira temporada e esse é o episódio de número 20. E nesse episódio, que é o episódio que fecha a temporada, a convidada é a Esther Alcântara. Quem é ela? Bom, a Esther nasceu em Monte Aprazível, interior de São Paulo, é radicada em Salvador. Ela é formada em letras, especialista em língua portuguesa, atua como editora e revisora de textos há quase 30 anos. Ela escreve crônicas, poemas, tem vivência em música, artes visuais, encadernação artística e aquarela. Há um ano apresenta o programa Fazendo Arte pela revista Ser Mulher e tem textos publicados em coletâneas literárias no Brasil e em Portugal. Incansável, né? A Esther vai apresentar nesse episódio o livro Por que em Relevo se Revelava o Verso, que é um livro de poemas que foi lançado pela editora que ela comanda, que é a Carpe Librum, e teve seu lançamento presencial em grande estilo durante a Festa Literária Internacional do Pelourinho, né? Numa programação alternativa a Flipelô Mais. E assim, nesse ambiente meso-pandêmico, meso-novo normal, né? Ela teve a oportunidade de lançar o seu livro de forma presencial. Bom, o livro traz poemas que ela escreveu entre 2016 e 2021, um período de muitas lutas e lutos, né? Que certamente está retratado nas poesias que ela escreveu. Bom, eu vou parar por aqui e deixar a Esther apresentar o livro para você. Então fique agora com o último episódio da temporada 3 do Eu Que Fiz, com a Esther Alcântara apresentando o livro Porque em Relevo se Revelava o Verso. Olá, eu quero apresentar para vocês o meu mais novo rebento, que é esse livro de poemas, Porque em Relevo se Revelava o Verso, livro que acaba de ser lançado pela editora Carpe Librum. Esse livro está quentinho ainda nas minhas mãos, gente, faz coisa de uma semana que eu recebi ele e já fizemos um lançamento aqui em Salvador há uns 2 ou 3 dias, que foi a coisa mais linda, porque foi um momento de reencontro nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, com todos os cuidados, claro, mas poder rever as pessoas e apresentar um trabalho de perto foi muito gostoso. E falando do conteúdo dele para vocês, ele é um livro que reúne poemas escritos por mim entre 2016 e esse ano que a gente está vivendo, de 2021. E apesar de serem poemas escritos em momentos diferentes, são poemas que dialogam entre si, porque foram poemas que eu escrevi em momentos de inquietação, em momentos em que eu senti realmente que o verso estava em relevo, eu precisava muito colocar ele no papel, eu precisava muito me manifestar poeticamente, momentos de inquietação, momentos de indignação, diante de situações que a gente viveu e tem vivido no país e no mundo. Então ele trata de questões, desde questões humanitárias, sociais, políticas, e eu digo políticas não no sentido panfletário, mas no sentido de que a gente precisa ter uma postura crítica diante das coisas que a gente vive, e nós artistas precisamos falar sobre essas questões, precisamos nos manifestar e promover o debate crítico, né, consciente, auxiliando e pensando junto com as outras pessoas, sempre que possível, né? Promovendo o encontro, o diálogo. E então, nesses momentos em que algo me inquietava, eu corria para o papel, escrevia um poema, e aí eu fui guardando esses poemas na minha caixinha de poemas da inquietude, poemas da minha indignação, poemas da minha necessidade de reflexão sobre como mudar as coisas. Eu não desisti não, gente, para mim o sonho não acabou, eu ainda acredito no ser humano, e por acreditar que eu estou produzindo um conteúdo e tentando promover com esse conteúdo o encontro com o leitor, um encontro de alma, um encontro
de reflexão, como eu já disse, né, uma reflexão crítica. Então eu espero que ele alcance as pessoas dessa forma, que ele seja lido não só para o conforto, mas para a provocação também, né? Porque a poesia ela traz esse lugar também para a gente do lirismo, às vezes, do conforto, do belo, né? Mas não é só isso. A gente também, com a poesia e com todas as formas de arte, a gente também precisa da razão, do pensamento, da manifestação, daquele, opa, será que tem um caminho, né, que eu posso fazer alguma coisa para transformar a minha realidade, seja dentro da minha comunidade, seja dentro do país, seja dentro da minha família. Então é isso, eu creio que esses poemas todos foram escritos em momentos em que eu me senti dessa forma, querendo dar esse opa, né, para mim mesma e para quem fosse me ler. E espero alcançar esse objetivo, quero que chegue em vocês sabendo que foi escrito com muito carinho e com muita vontade de dialogar com cada leitor. Bem, sobre inspiração, acho que por tudo que eu já contei para vocês a respeito do livro, acho que vocês podem entender que se trata de resistência e inquietação. Acho que foram as minhas maiores influências e inspirações para escrever esse livro e principalmente para lançar ele nesse momento. O título do livro é também o título de um dos poemas do livro. Então eu acho que a melhor maneira de eu falar sobre o título é lendo para vocês o poema, porque acho que ele deixa bem claro o sentimento que perpassa por toda a obra e que me fez escolher, portanto, né, esse título. Porque em relevo se revelava o verso. Eu logo vi a palavra ali suspensa, virgem, descomposta, sobreposta à pele, tumor de alma exposta, lava incontinente, transparente na verve, carne viva a implorar o hálito de dragões. Eu logo vi a poesia indisposta a calar no verso do corpo. Então é isso, gente, que eu posso dizer para vocês sobre o título. Eu logo vi a poesia indisposta a calar no verso do corpo. Bem, nesse sentido, acho que são muitos os temas que eu senti em relevo. Infelizmente, eu devo dizer que em baixo relevo, porque a nossa sociedade, nesse tempo que eu escrevi esses poemas, de 2016 para cá, só encontrou decadência. É muito triste a gente dizer isso, mas se eu comecei em 2016, que foi um ano marcado por um golpe terrível no Brasil, então a gente só viu de lá para cá isso piorar, porque não dá pra gente falar dessas situações políticas sem falar de luta de classes e sem falar do descaso com os mais desfavorecidos, sem falar em opressão, por exemplo, em relação à mulher, né? Quando a gente vê, por exemplo, um crime como estupro ser considerado culposo em vez de doloso, não há como a gente não sentir uma tremenda dor e uma urgência em se manifestar com a nossa linguagem artística. Então eu escrevi vários poemas relacionados à luta da mulher por mais espaço, contra, né, esse tipo de situação de violência e todo tipo de cerceamento e opressão. A gente também passa por um período muito terrível humanitário, quando a gente vê a nossa vida ser legada a nada durante uma pandemia. A gente vê o descaso político, o descaso de quem tem força para fazer alguma coisa, para resolver a situação com relação à nossa vida, né? O descaso com a vida humana é algo imperdoável e a gente tem que realmente se manifestar a respeito. Então, em muitos momentos eu falo de luto, eu falo dessa dor, desse luto coletivo, sim, né? E da nossa necessidade de resistir
de lutar, de ter empatia, de olhar para o próximo com respeito e entender que se trata de um luto coletivo, de uma dor coletiva e que a gente não pode ficar parado diante disso e não dizer nada. Então, acho que esse livro ele reflete muito sobre essas questões. E é um convite, né, gente, a esse pensamento a respeito e a uma mudança de posicionamento de todos nós, de mobilizar mesmo para a atitude. Acho que toda a obra artística, de alguma maneira, traz um pouco de autobiográfico, mesmo que a gente não tenha buscado isso, mesmo que a escolha do tema seja completamente alheia às nossas vivências pessoais, mas até essa escolha traz o pessoal, né? Então, esse pessoal traz o nosso histórico de vida, o nosso acervozinho ali cultural também, né? As coisas com que a gente se identifica e para as quais a gente se volta, que fazem com que a gente faça a escolha daquele tema, daquele caminho, daquela linguagem artística. Então, sim, tem autobiografia, mas não de uma maneira direta, porque nesse livro, acho que mesmo quando eu estou falando de alguma coisa vivenciada por mim mais pessoal, essa coisa ela é coletiva de alguma maneira, como quando eu estou falando de uma vivência, de um momento de fazer aniversário durante a pandemia. Qual de nós não passou por isso, não sentiu isso nos últimos 2 anos? Uma sensação assim muito especial de completar mais um ano de vida num período em que tantas vidas estavam indo embora, estão ainda, infelizmente. E então acho que mesmo o que era mais autobiográfico, ele tem um caráter coletivo, experimentado por todos nós. Sim, esse isolamento imposto pela pandemia me fez gritar em alguns momentos, mas também com relação à escrita me fez calar em outros, porque em abril de 2020 eu comecei a escrever em prosa, porque eu senti muita vontade de falar sobre coisas que eu vivenciei. Nesse caso, sim, era bastante autobiográfico e ao mesmo tempo era um livro que ainda né, ainda está sendo escrito, que fala muito sobre a minha avó, porque eu passei a pensar muito nela quando nós começamos a passar pela pandemia, por conta de ela ter sido uma sobrevivente de 2 epidemias de tifo e ter perdido o pai, a mãe e um irmão durante essas epidemias. E ela falava disso, ela já faleceu há muitos anos e ela falava disso para mim às vezes, e de como foi difícil, né? Então, quando nós entramos na pandemia, eu pensei muito nela e tive a necessidade de começar a escrever. Mas esse livro ainda não passou de 15 páginas, porque chegou um momento que essas lembranças me faziam chorar muito, e pensar em tudo que ela passou e tudo que a gente não sabia que a gente ia passar ainda, mas que eu já sentia, já não estava sendo fácil, né? E vendo as pessoas indo embora, os amigos perdendo seus entes queridos e mesmo pessoas que não eram amigas, mas a gente sentindo essa dor, esse luto coletivo, eu não consegui mais escrever. E aí eu parei, mas eu senti uma necessidade de expressão muito grande. E aí eu lembrei que eu tinha umas tintas de aquarela guardadas e fazia 6, 7 anos que eu tinha comprado essas tintas e na época eu não pude pagar aulas e deixei isso guardado. E aí eu falei, tem tanta coisa hoje em dia que a gente encontra no YouTube, em canais aí virtuais, será que eu não encontro umas aulinhas, umas dicas, tutoriais para pintar em aquarela? E logo eu encontrei ajuda e eu comecei a desenhar, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu achava que eu tinha 2 mãos esquerdas, mãos não destras, né? Mas eu comecei a desenhar e fui descobrindo que eu conseguia sim, que era possível, que existia técnica, existia caminho para aprendizado, e isso me fez muito bem. E aí foi um período que eu voltei a escrever poemas também. Depois de um tempo, passei uns 3 meses só pintando, e aí voltou a brotar a poesia, e não mais a prosa, não conseguia mesmo. Não sei quando eu vou voltar para esse livro, mas
aí a poesia começou a gritar de novo, a necessidade de me expressar com a palavra, e muitas vezes junto com a pintura. Várias vezes eu escrevi coisas que estavam me vindo primeiro em imagem, e o inverso também. Ah, sim, eu acho que eu sempre tive a intenção de publicar esses poemas numa única obra, embora em alguns momentos alguns desses poemas tenham sido publicados em coletâneas, acho que 2 ou 3 deles, como eu já devo ter falado aqui, mas acredito que a partir do momento que eu comecei a juntar, e já faz muito tempo, esses poemas numa mesma caixinha, que eu percebia neles uma mesma verve poética, uma temática semelhante, né? Eu creio que já nascia ali uma intenção de publicar essa obra. Acho que já era o broto de um livro, sim. A Carpe Librum Editora é uma editora independente, é a minha editora. Eu lancei essa editora em 2017. Ela nasceu junto com o meu livro Piracema. E já era um sonho criar a editora, porque eu trabalho na área editorial desde 1992, então são aí quase 30 anos de trabalho editorial, na maior parte do tempo textual, trabalho muito com edição de texto, com revisão. De 2005 para cá eu trabalho mais especificamente com livro didático, com produção de conteúdo para livro didático também, né, de língua portuguesa, com edição de livro dentro de editora e fora de editora, prestando serviço externo. E então acho que todo mundo que experimenta esse lado operário aí de ver nascer o livro, fazendo o livro, né, participando desse feitio, acho que se sente com essa vontade. Não vou dizer todo mundo é exagero, mas acho que muita gente sente essa vontade de fazer o processo todo em algum momento. E como eu também passei a trabalhar bem menos com a literatura, embora eu adore trabalhar com livro didático também, porque eu gosto muito da educação, acho importantíssimo esse trabalho e gostoso, eu comecei a sentir que eu precisava da realização de trabalhar com literatura, e com a literatura que precisava vir à tona e não encontrava caminho pelas grandes editoras, que é a literatura produzida pelos mais marginalizados, oprimidos, pessoal da periferia, mulheres, negros, indígenas. E essa foi a minha vontade, a vocação que eu senti que eu tinha para um trabalho editorial. Então são livros de pequena tiragem, normalmente tiragem de 100 livros, algumas vezes chega a 200 exemplares, conforme o autor, né, se posiciona nesse sentido, porque a maior parte dos livros é feita com a colaboração do autor também, são livros feitos em parceria, porque a gente ainda não tem condições, todo mundo sabe das dificuldades das editoras independentes, então acho que é fácil compreender isso. E principalmente nesse momento de pandemia, a editora já passou por vários momentos em que a gente pensou que ia ser preciso fechar, ia ser preciso acabar com esse trabalho, mas resistimos. Costumo brincar que é uma pequena valente. A gente está agora com 10 livros no catálogo, e uma coincidência interessante que quando eu resolvi lançar esse livro, eu não tinha feito essa conta, esse é o 10º livro. Então, o primeiro livro foi um livro meu, que é o Piracema, e agora o 10º livro também é um livro meu. Isso, eu espero que a gente consiga lançar mais 10 muito mais rápido, agora que a gente tenha condições de lançar mais livros num período menor de tempo do que tem sido até agora. E já me comprometo que o 20º tem que ser meu com isso, né, gente? Acho que me trouxe essa ideia aqui de a cada dezena ter um livro meu. E é um prazer muito grande trabalhar com muitos autores e conhecer tanta gente, tanto trabalho bonito com a Carpe Librum. Muito rápido. Desde a concepção dele foi muito rápido, porque eu pensei em fazer esse livro faz uns 2 meses, senti que era o momento e uma necessidade muito grande de que esse livro saísse ainda esse ano, porque eu não queria perder o timing, sabe, de todo esse pensamento
que estava gritando dentro de mim e vindo em forma de verso durante todo esse tempo, mas que aqui por conta da pandemia, do isolamento, se tornou gente que ele viesse, né, que ele chegasse ao público. Uma sensação interior muito forte de que era o momento. E aí eu conversei com a Amanda Barros Veloso, que é a minha parceira na editora Capelibrum, sempre assim, com o trabalho de designer, e a Amanda falou, manda para mim já que eu faço o projeto gráfico, faço a diagramação, e aí eu tinha já os poemas então reunidos naquela minha caixinha, foi só o tempo de organizar, e com essa ajuda valiosíssima eu pude fazer o livro em um mês. Agradeço muito a essa colaboração da Amanda por isso. O processo criativo, ele se dá assim, acho que tem várias curiosidades. Uma delas é que eu não consigo começar a escrever durante o momento que algo me toca, durante a emoção. Eu sempre escrevo depois. Se eu tento escrever na hora que eu estou tocada por alguma coisa, não sai nada. Mas depois eu paro e reflito sobre aquele momento e aí sim eu consigo escrever. Na maioria das vezes é assim. E muitas vezes vem ligado a outras artes. Ou às artes visuais, a um flash de uma imagem, ou algum insight que uma música me traz. E muitas vezes também vem em forma de música, muitas vezes eu escrevo cantando. Muita gente me diz que as minhas poesias têm bastante sonoridade, musicalidade. Tem muitos poemas meus, mais de 20 poemas que já foram musicados. Alguns estão aí em CDs de amigos, que teve uma época que eu fazia parte de um clube de compositores. Então isso sempre era muito claro, assim, olha, poemas já saiu com cara de música. E muito por causa disso, porque muitas vezes eu escrevo cantando, cantarolando os versos. Tenho uma necessidade de, no mínimo, escrever falando em voz alta os meus poemas. Bom, eu acabei já me adiantando na resposta anterior, dizendo que o projeto gráfico é da Amanda Barros Veloso, parceira da editora Capelibrum, parceiríssima, e quase todos os livros têm a participação dela. A Amanda fez o projeto gráfico e me ajudou a pensar esse livro, toda a concepção dele, né? Mas a capa eu mesma fiz questão de fazer, porque como esse livro vem nesse momento de pandemia, de isolamento, e a aquarela é uma arte que se revelou para mim nesse momento também, né? Então acho que era uma manifestação minha, que também é uma história desse momento, uma aquarela minha. Então eu quis fazer a capa em aquarela e foi uma coisa muito intuitiva que me aconteceu isso, porque quando eu pensei vou fazer a capa, ela veio inteirinha na minha mente, como tinha que ser. E aí eu pensei que tinha que ser uma silhueta de uma mulher e o universo dela perpassando seu corpo, e essa mulher, claro, me representa, e essa minha ligação com esse mundo, com esse universo nosso, e o meu universo aqui. E aí então posso falar que dentro também tem ilustrações, mas todas elas são da capa, né? Elas são oriundas da própria imagem da capa. Foi a Amanda que digitalizou e fez um trabalho gráfico com elas, mas elas vêm da própria imagem que eu pintei para a capa. E foi muito insight essa capa, digo isso para vocês. E tem um IP aqui nas costas dessa mulher, né? Um IP amarelo. E isso é muito autobiográfico, isso eu posso dizer que porque o IP amarelo ele perpassa a história da minha família de uma maneira muito forte, muito simbólica para todos nós de casa, e como um símbolo de resistência, de resiliência. E eu não sei se vocês sabem, mas o IP ela é considerada a fênix vegetal, ela é um grande símbolo de resistência e de resiliência. Então eu achei que tinha tudo a ver, tanto com o conteúdo do livro quanto com a minha própria história pessoal. E por isso eu fiz questão de alguma maneira, colocar ele nessa paisagem. E aqui está, né?
E também quero falar do prefácio. O prefácio foi escrito por Rita Queiroz, uma poeta que eu admiro demais, muito querida, muito parceira. E quando eu pedi para ela para fazer esse prefácio, ela prontamente me pediu o livro, manda agora para mim. E já leu o original do livro, em pouquíssimos dias ela me enviou o prefácio, lindo, que eu amei. Então essa presteza era muito necessária nesse momento, porque eu também queria lançar o livro na Flipelô, né? Quando eu estava no meio do processo, eu tive esse convite para lançar na Flipelô e não teria dado tempo sem esse tipo de presteza, de carinho dos amigos, das amigas, de estar perto e fazer junto e fazer no tempo necessário, dar essa atenção toda. Quero agradecer muito a Rita Queiroz também. O primeiro contato que eu tive com a literatura foi muito pequenininha. Eu tinha 5 anos quando começaram a entrar na minha casa livros que eram clássicos da literatura juvenil, lançados pela editora Abril. Era uma coleção muito bonita e muito atrativa para criança, porque eram livros de capa dura, cada um de uma cor, e aquilo na estante ficava a coisa mais linda e muito atrativa mesmo. E eu sou caçula de 6 filhos, e eu tinha 5 anos na década de 70, e nessa época nós morávamos numa cidadezinha muito pequena, que é a cidade que eu nasci, no interior de São Paulo, que se chama Monte Aprazível, e lá em Monte Aprazível não tinha uma livraria, tinha apenas uma banca de revista, a Banca do João, e esses livros chegavam na Banca do João, um exemplar por mês, conforme a editora lançava, e meu pai comprava todo mês então um livro, e esse livro chegava em casa e nós queríamos disputar os livros, havia sorteio, o que fosse preciso para saber quem é que ia ler primeiro, então eu queria participar disso. E nessa altura eu estava assim, muito encantada com gibis. Acho que eu posso dizer então que foi minha primeira literatura, os gibis, que eu estava me esquecendo. E eu amava ler os gibis do Walt Disney, principalmente Mickey, e também os gibis do Fantasma, era o meu herói. E só que eu lia só imagens até então, né? E um belo dia eu falei para meu irmão, como que se junta as palavras aqui, porque eu quero ler esses livros que vocês estão lendo da estante. E aí o meu irmão pegou umas letras de papelão e me mostrou, o C e o A fica K, o B e o A fica Bá, e foi uma grande revelação. Em 2 ou 3 letras ele não precisou me dizer mais nada, eu já comecei a tentar primeiro por um gibi, e eu tenho a lembrança então da minha primeira leitura, que foi de um gibi do Mickey, em que o fantasma sobe no telhado para consertar as telhas no Mickey, e ele fala, tem uma frase assim, o pateta escorregou num pedaço de telha molhada. E aí eu me enrosquei com o L e o H e fui perguntar para minha mãe, como é que fica o L com o H? E minha mãe ficou muito surpresa, porque eu era um toquinho de 5 anos, e só que aí ela me desafiou, falou, lê isso aqui. Ela me mostrou uma apostila de estudo dela, falou, lê isso aqui para mim. E aí eu li, e ela foi uma festa de ver que eu estava lendo mesmo, né? E aí eu quis um livro, e o escolhido foi Robinson Crusoe. Então o meu primeiro livro, eu tinha 5 anos e meio e li Robinson Crusoe, fiquei encantadíssima, claro, foi uma grande viagem, e atrás dele vieram outros que me fizeram viajar o mundo inteiro, né? Charles Dickens, nossa, uma infinidade de livros incríveis. E depois na escola, para falar um pouquinho de poesia, eu conheci Cecília Meirelles nos primeiros livros de escola e fiquei também muito fascinada. Eu não conseguia parar de declamar os poemas que eu lia, e comecei, acho que na 2ª série, 2º ano escolar, eu já comecei a tentar fazer rimas, escrever em versos, e até hoje eu tenho um caderninho que tem alguns versos desse tempo, de menina. Como livro de cabeceira, eu vou citar aqueles que eu mais revisito, que um deles é um livro que reúne a obra de João Cabral de Melo Neto, e em especial o que eu mais revisito é a Educação pela Pedra, nesse caso, né? Eu sou encantada com a obra do João Cabral, eu acho que foi um dos poetas que mais me despertou para a escrita e que realmente eu preciso visitar sempre, revisitar. E na prosa, acho que um dos livros mais marcantes que eu posso dizer que é de cabeceira e que eu revisito é Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo.
Calo literário. Bom, eu acho que eu não encaro nenhum livro dessa maneira, não. Eu acho que teve livro, claro, que foi mais difícil para mim, e só que eu agradeço a pessoas que me estimularam a encarar esses livros e falar, não, leia sim. Um exemplo que me ocorreu agora foi os Irmãos Karamazov, que é coisa de muito tempo, mas um passado longínquo, vamos dizer assim. Eu tive dificuldade na leitura, eu comecei umas 2 vezes e não passava da metade. E aí uma amiga a quem eu devo agradecer esse incentivo, a Sandra Gasques, falou para mim assim, não, você tem que insistir, porque é da metade para o fim que fica melhor, né? E como eu já tinha lido várias obras do Dostoiévski, gostava muito, sabia da importância dessa obra para a nossa literatura universal, né? Eu falei, vou ler esse livro sim, e insisti com essa minha característica taurina de ser muito persistente, obstinada. Esse calo daquele momento eu consegui superar, né? E agradeço muito essa minha amiga, que valeu muito a pena, como toda a obra de Dostoiévski. Mas acho que foi só esse que eu tive essa dificuldade mesmo. Não consigo me lembrar de outro livro que eu realmente senti dessa maneira em algum momento da vida. Agora eu não consigo lembrar, mas deve ter tido outro sim. Eu não sei se eu tenho muitas manias literárias. Eu leio muitos livros de uma vez, isso pode ser uma das manias, né? E eu tenho, então, muitos livros que ficam começados e às vezes eu vou retomar e eu tenho que reler pelo menos um bom trecho para pegar o fio da meada de novo. E isso acontece muito também por eu trabalhar com leitura, né? Então, muitas vezes eu fico um pouco difusa entre os livros, não só os livros que eu estou lendo, como os que eu estou trabalhando. Então, eu realmente leio muitos livros de uma vez. Acho que é a mania maior que eu posso lembrar agora. Também gosto de marcar os livros, sempre com lápis e bem fraquinho, e pôr papeizinhos dentro. Nunca riscar com caneta, eu tenho muito zelo com os livros, não gosto de estragar, vamos dizer assim, os livros. Tenho muito cuidado. Acho que isso também pode ser uma mania, né? De querer os livros sempre muito certinhos. Eu gostaria de indicar para vocês esse livro aqui, Era a Vida e Se Quebrou, da Valéria Paz. Eu recebi esse livro não faz muito tempo, dessa querida poeta, e me deixou muito feliz, porque é um livro que toca bastante a gente, sabe? É um livro que tem um poder de fazer a gente refletir, e é muito, muito interessante. Eu vou ler um trechinho só do poema Tarde Demais, para vocês entenderem do que eu estou falando. O tempo é o mesmo por dentro e por fora. A diferença é que agora não passamos por ele distraidamente. É isso. Parabéns, Valéria Paz, e eu indico para vocês essa leitura fundamental. Era a Vida e Se Quebrou. Demais o engajamento da Esther, né? Essa visão crítica e poética do mundo que ela acaba transformando em poesia, em arte, né? A sensibilidade dela a perceber e sentir o luto coletivo, as dinâmicas criativas para expressar os sentimentos, inclusive cantarolando, né, ou lendo em voz alta os poemas que estão sendo gerados, né? Isso é muito bacana. Mostra a sensibilidade e a responsabilidade que ela tem com o que ela está criando, né? Além disso, o trabalho dela no ramo literário, com a criação da editora Carpe Librum, que em tradução livre significa apreenda o livro, que também pode ser interpretado como aproveite o livro, é uma prova da sua paixão pelo mundo artístico e literário, né? Então, o que mais dizer da Esther, né, e desse trabalho que ela faz? Bom, deu vontade de ler o livro e conhecer um pouco mais sobre a autora? Eu vou deixar aqui na tela o Instagram da Esther e na descrição do vídeo, lá embaixo na descrição, no textinho, vai ter o link do Instagram da Esther e também o link para a aquisição do livro, tá bom? Bom, e nesse episódio eu não poderia deixar de pegar carona com a convidada, com a Esther Alcântara, para convidá-los, né, convidar você que está aí assistindo
a visitar os links da editora Carpe Librum para conhecer um pouco mais sobre a história da editora e também sobre os títulos que estão lá, né? A editora, como ela disse aqui no episódio, foi criada em 2017, já são 10 títulos lançados pela editora. Então corre lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, e também vai estar lá na descrição do vídeo o link do site da editora para conhecer um pouco mais dessa movida aí, né, criada e mantida pela Estel Alcântara e um grupo, um time de pessoas que acreditam, né, na literatura e no fazer independente, né? Quero agradecer ao Lima Trindade por ter me indicado a Esther Alcântara para participar aqui do Eu Que Fiz, assim como também agradecer por todo o apoio que ele dá com as críticas, sugestões e também com a audiência assistindo aos episódios do Eu Que Fiz. E agradecer a você que está aqui assistindo agora e todas as pessoas inscritas no canal que têm apoiado aí, né, dando o seu like, deixando o seu comentário e divulgando para os amigos. Isso é muito importante, né, esse feedback de vocês e essa companhia virtual que eu tenho de vocês aí no decorrer dessas 3 temporadas do Eu Que Fiz, né? Então é isso, chegamos ao final de mais uma temporada, já são 3 temporadas no ar, ou seja, são 60 títulos apresentados aí para você. E além disso, tem todas as referências, né, as influências e as indicações que os convidados e convidadas dão quando participam aqui do Eu Que Fiz, falando de suas influências, dos livros de cabeceira, enfim. Então são muito mais do que 60 livros, né, apresentados aqui no Eu Que Fiz, nesse 1 ano e meio, né, de trabalho e de dedicação à literatura, à poesia, enfim, ao fazer literário. Eu farei uma pausa, mas ano que vem a temporada 4 chegará com muito gás, apresentando outros autores, mais autores para vocês e mais livros. E para você que, assim como eu, ama e admira a arte de escrever, ler e se expressar e viajar através das palavras, eu te convido a continuar inscrito no canal, ou se você não se inscreveu, se inscreva para que na temporada 4 você acompanhe aí todo esse trabalho e prestigie esses autores que vêm até aqui falar um pouco do seu processo criativo no Eu Que Fiz, tá bom? E se você tem alguma dica, eu te convido, mesmo durante essa pausa aí, você pode me enviar um e-mail aqui, ó, no euquefiz@revoluta.com, com a dica de alguma biblioteca comunitária ou de algum autor que você queira que participe do programa, né? Ou a biblioteca do seu bairro que você quer que seja indicada aqui. Enfim, uma editora independente. Qualquer ação movida ligada à literatura, a publicações, são sempre muito bem-vindas aqui no Eu Que Fiz, tá bom? Então, como sempre digo, só a arte salva. Permita-se abrir um livro para conhecer novos mundos e novos horizontes. E, como diz Elisa Lucinda, o livro é a passagem de viagem mais barata que existe no mundo, porque é só abrir o livro que você já está viajando. Então é isso, até a próxima temporada. Um beijo e tchau!